Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai Celestial a todos. Mais um vídeo e vamos aqui analisar um pouquinho aqui sobre o fermento que o mestre citou, que era o fermento dos fariseus e saduceus, né? Para quem não sabe, que é fariseu e saduceus são mestres que ensinam a lei de Moisés. Ou seja, naquela época, os líderes religiosos e seguidores da lei de Moisés eram chamados de fariseus e também saduceus. A diferença aí é o grau de hierarquia. O fariseu é um líder religioso, pequenininho, que o saduceu já é um líder religioso mais respeitado, de poder maior, uma hierarquia maior. É como funciona nas empresas chamadas igrejas hoje, né? Tem o pastor lá que não vale de nada, porque o bispo é maior, o bispo é que vale mais. Cada uma igreja tem uma hierarquia, tem uma doutrina, né? Que não tem nada a ver com o que o mestre ensinou, mas cada sistema religioso tem uma hierarquia. Então, fariseus e saduceus eram líderes religiosos, porém fariseus pequenos líderes, saduceus grandes líderes, que ensinavam a lei de Moisés. Certo? Então vamos ver o que o mestre quer dizer sobre o fermento dos fariseus. Lá no livro de Mateus, meus irmãos, capítulo 16 e o versículo 5, diz assim, ó: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Os discípulos foram para o outro lado, mas o mestre, e esqueceram de levar pão, né? Para comer, né? Para se alimentar. Eles esqueceram. E aí eles se comunicaram: poxa, esquecemos de levar pão. Aí o mestre lhes disse, o mestre ouviu isso e falou: vede, quer dizer, veja, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele falou: veja e fiquem espertos, fiquem de olho. Não se deixe ser enganado pelo fermento dos fariseus e dos saduceus. E qual é a função do fermento, meus queridos irmãos? A função do fermento é levedar a massa, né? Quando alguém quer crescer o bolo, quer crescer o pão, quer aumentar a empada, quer dar mais volume ao alimento, a massa, ela põe o quê? O famoso fermento, para aumentar a massa de vários alimentos que é feito, né? Com trigo, enfim. Então ele falou: olha, os discípulos falaram: poxa, esquecemos de trazer pão, vamos ficar com fome. O mestre foi lá e cepou eles e falou: não, vocês fiquem espertos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, os discípulos discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão, mestre. Percebendo, Cristo disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Por que vocês estão discutindo, tristes, só porque não tem pão? Aí o Cristo fala: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? O mestre falou: vocês estão preocupados com pão? Vocês não lembram não do milagre que eu fiz lá? Que eu alimentei 5.000 pessoas com 5 pães? E quantos cestos sobraram ainda? Todos se alimentaram e ainda sobraram. Quantos cestos? Vocês não lembram não? Vocês estão aí preocupados com pão, poxa? Será que vocês não lembram do milagre que eu fiz? 5.000 pessoas se alimentaram com apenas 5 pães que tinha e ainda sobraram nos cestos depois que todos se alimentaram. Aí no versículo 10 ele fala: vocês nem lembram dos 7 pães também para os 4.000 e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim a cautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus? O mestre disse: eu não estou aqui falando sobre pão físico de comer, não, de encher a barriga, não.
Eu estou falando para vocês ter cuidado e ficar esperto com o fermento que aumenta os ensinamentos e aumenta as doutrinas dos fariseus e saduceus, que são líderes religiosos, que seguem e ensinam a lei de Moisés. Foi isso que o mestre estava tentando explicar para eles. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Depois que eles vieram, caíram a ficha e se ligaram. Mesmo, o Senhor está falando para a gente ficar esperto contra o fermento dos fariseus, né? E o que um fariseu e saduceu faz hoje? Olha, tem muitas igrejas, muitas denominações, empresas, que não são igrejas, são empresas. Todas são empresas, meus irmãos, todas elas. Umas são micro, outras são grandes, outras são um pequeno comércio, enfim. Tudo que tem uma placa intitulando o nome é um comércio. Se eu monto uma lanchonete, eu vou colocar lá o nome da lanchonete. É uma pequena empresa. Uma barbearia, vai ter o nome da barbearia, vai ter o nome do açougue, da panificadora, supermercado. Então, se alguma denominação tem placa, é comércio. É uma forma de atrair as pessoas. Você vai aonde hoje? Eu vou na igreja de tal, fogo puro. Fogo puro é? Não, eu já vou no puro fogo. Cada uma tem uma placa, tem um nome, que é para você não errar o caminho, né? Porque as coisas do Pai, ela é uma só, ela não se divide, não. O Pai é um só em poder, em grandeza. Ele é onipotente, né? Toda a força está nele. A maior força está nele. Ele é onipresente, né? Está presente em todos os lugares, inclusive agora aqui em nós. Vocês que estão assistindo aí, vocês estão nesse momento tendo a presença dele em suas vidas, porque ele é onipresente. Não necessita você se deslocar de sua casa ou de onde você estiver para ir em uma empresa chamada de igreja para receber a presença dele, porque aonde você estiver, a onipresença dele está em você. E ele é onisciente, significa que ele sonda todos os pensamentos de todos os humanos ao mesmo tempo. Então, o que se ocorre? Ele disse, vocês têm que ficar espertos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, os líderes religiosos, irmãos, que conhecemos, que estão vivos hoje, muitas igrejas e empresas não pregam a lei de Moisés, mas muitas ainda vivem. Algumas não deixam o sujeito comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado, não pode fazer isso e aquilo. São doutrinas da lei de Moisés. E o líder que ensina isso, o líder que impõe regras, que ensina a vocês, irmãos religiosos, que vivem debaixo de uma doutrina do Antigo Testamento, vocês estão seguindo um fariseu ou um saduceu. Se for um pastorzinho velho meia boca, que só toma conta de uma cidadezinha do interior, ou até mesmo uma capital, é um fariseu. Se for já um líder que toma conta de inúmeras igrejas, é conceituado, a igreja está na televisão, está em outros países, aí já é um saduceu, que tem uma hierarquia maior, né? Tem mais dinheiro, tem mais recurso. Com mais recurso ele vai expandir mais, vai se aparecer mais na televisão e por aí vai. Então, esses que pregam e ensinam que você tem que seguir certas regras do Antigo Testamento é um fariseu ou um saduceu. E o mestre mandou a gente acautelar, ficar esperto, de olho, não vacilar, não dar mole para esses cretinos, esses fariseus e saduceus. Aí eu vou lhe falar, R.R. Salário, o Silas Malacheia, o Valdemiro Sandiabo, o Edi Pede Mais Cedo, esses caras aí, me desculpa, mas esses aí são os saduceus, né? Que são os grandinhos aí. Eles se acham grandes, né? Mas os grandes lá no reino do céu são pequenos. E é aquilo, né? Ninguém tem o poder de julgar e nem pode julgar. Mas a obra do Pai, ela tem que ser feita, meus irmãos, sem nenhum custo. Eu quero que alguns dos irmãos, todos os irmãos que assistirem esse vídeo, por favor, coloque aí embaixo no comentário
Quantas vezes você ouviu e viu nas Escrituras, quando você lê, quantas vezes vocês viram o mestre pedindo dízimo? Me mostre aí. Ou então alguns dos 12 apóstolos. Quantas vezes você viu algum dos 12 apóstolos pedindo dízimo? Ou o mestre pedindo 10% de dízimo? Me mostre aí, por favor. Coloque aí na descrição o capítulo, o versículo, que depois que eu ler, posso até comer a página, se vocês encontrarem, me mostrar, tá bom, meus irmãos? Qualquer um aí que tenha aí que seja PhD em Bíblia, seja expert em Bíblias, mostre aí. Pode ser em outra Bíblia também, pode pegar a Bíblia lá do Papa, a Bíblia do Pedir Mais Cedo, qualquer Bíblia que você encontrar aí no mundo, você me mostra aí no Novo Testamento aí o mestre, ou então os 12 discípulos, qualquer um deles pedindo dízimo, pedindo 10%, tá bom? Eu quero ver, quero encontrar, porque eu não sei de nada. Estou tentando aprender também aqui, procurando, pesquisando, e tem muitos aí que é expert em Bíblia. Então, por favor, mostre o mestre pedindo dízimo. Se vocês não encontrarem, é porque o mestre não ensinou isso. Eu já vi escrito um versículo assim, meus irmãos, que eles saíram para pregar o evangelho e o mestre falou, não leve túnica, não leve alforje, que é um tipo de tecido, né? Tipo de coador para recolher ofertas, né? Não leve alforje, não leve capa, não leve túnica, não leve nada. É para levar a palavra, é para levar a verdade, a salvação, o poder do Pai. Mas os fariseus não, nós estamos falando dos saduceus, né? Os grandãos aí que tá na televisão, tá na mídia aí, pedindo dinheiro, enganando o povo, mas o povo gosta, né? O povo recebe o milagre porque usou a fé e acha que foi por causa da oração do Valdemiro, acha que foi por causa da oração do Silas. Cada um tem uma mente, né? Cada um raciocina do jeito que quer. Então, toda vez que alguém era curado pelo mestre, toda vez que alguém era abençoado por ele falava assim, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Ele não se intitulava que foi ele que fez a cura ou ele que salvou, não. Ele falava a própria pessoa, ele falava para a própria pessoa, ele falava, vai, foi você que se curou, foi você que se salvou, a sua fé, vai, não peques mais, vai, não faça mais o que você estava fazendo. E por aí vai. E os fariseus são os pastorezinhos, velho, meia boca, esses pequenininhos que estão nessas igrejinhas aí de 10 cadeiras, 20 cadeiras, a igrejinha de um bairro, a igrejinha da cidadezinha. Esses são fariseus. Também são líderes religiosos também, só que são lisos, pobretões na moeda, pobres financeiramente falando, materialmente falando, são lisos e são fariseus, mas não deixa de seguir a lei de Moisés. Todos eles, a maioria, 99% seguem a lei de Moisés. Por que segue a lei de Moisés? Porque eles pregam o Novo Testamento, pregam espiritualidade, pregam salvação, pregam isso e aquilo, e fogo cai, fogo desce, o Espírito Santo abaixa ali, o povo recebe, blá blá blá, e caixa de fósforo. Na hora de pedir o dízimo, vai para onde? Vai para o Antigo Testamento, Malaquias 3, 8 em diante. Malaquias 3, versículo 8 em diante. Aí de vez em quando, para tirar a rotina, vai lá para Deuteronômio. Só que aí ele se lasca, porque Deuteronômio não está pedindo para você devolver 10% da sua renda. É 10% do seu plantio, dos cereais, ervas, frutas, legumes e por aí vai. Por isso que eles não pregam muito Deuteronômio, porque Deuteronômio arranca as pernas deles, eles ficam cotó. Vocês entenderam? Aí eles têm que recorrer para Malaquias. É o jeito, é Malaquias. Engraçado, pregam o Novo Testamento e aquilo tudo. Na hora de pedir o dízimo, não pede, não mostra o mestre pedindo. Por que não mostra o mestre pedindo dízimo? Lê pro povo, cambada de fariseu e saduceu safados. Leia pro povo Cristo, o mestre, o Salvador, pedindo dízimo. Mostra pro povo da igreja, os alienados, incautos, pobres de espírito, me perdoa,
mostra para eles os apóstolos pedindo dízimos, que aí você vai ter um respaldo para poder mostrar para eles. Mas não tem, meus irmãos, não tem. Eu desafio aí qualquer um me mostrar aí no Novo Testamento o mestre pedindo 10%, pedindo dízimo, ou um dos 12 apóstolos. Ah, mas Judas andava com a sacolinha de dinheiro que eles recolhiam. Ofertas, meus irmãos, ofertas voluntárias que as pessoas sentiam desejos de dar. E aí Judas era responsável, ficava ali com a sacolinha, eles colocavam dentro do alforje. Oferta. Você está ali, sentiu vontade de ajudar alguém, você vai lá e... Se você vê um mendigo passando na sua frente, tá lá sem chinelo, sem camisa, magrinho, aí você sente no seu coração: poxa, eu vou dar 10 reais para esse mendigo para ele comprar um lanche. Poxa, eu vou dar 20 reais para ele comprar um chinelo. Isso é uma oferta, meu irmão. Isso é uma oferta. Se ele tomar de cana ou fumar um cigarrinho, o problema é dele. Mas você tentou ajudá-lo. Tentou cuidar do pequenino do nosso Pai, tá bom? Essa é a verdade. Fariseus e saduceus, uns são grandes e outros são pequenos. Uns têm mais poder, mais autoridade para mandar na igreja e tal, porque fala melhor, engana melhor o povo. As igrejas deles, dos saduceus, andam mais cheias, a dos fariseus anda poucas pessoas. Na igreja do saduceu acontece mais milagre, né? O fogo desce lá mesmo. Porque eles interpretam Deus como fogo. Então, o fogo, que eu saiba, ele queima, né? O Pai não quer queimar a nossa alma, não quer queimar a nossa vida. É negativo. Davi, quando fez um salmo, se eu não me engano, 23, né? Salmo famoso, todo mundo se baseia nele. O povo pendura lá um quadro na porta de casa ou no quarto, achando que lendo aquele salmo nunca vai faltar nada. Não trabalhe não, sacana. Não acorde cedo e trabalhe não, que com certeza muita coisa vai faltar, viu? Trabalhe, lute pelos seus objetivos. Plante para poder depois vir a colheita. Então muita gente acha que porque tem um salmo na parede vai resolver muita coisa. Então, o salmista Davi uma vez falou nesse Salmo 23, ele disse assim: refrigera minha alma. Como é que se refrigera uma alma, meus irmãos? Com fogo? Eu acho que se refrigera com frio, né? Gelo. Então, se ele pediu para Deus refrigerar a alma dele, com certeza não era com fogo, meus irmãos. Então, fica aí esse povo pedindo fogo, não sabendo eles que o fogo está sendo preparado para os anjos caídos e o falso profeta e a besta. Então, para que vocês querem fogo? Para quê? Faz o seguinte: quando vocês forem acender o fogão, deixe a mão de vocês lá na boca do fogão lá por 30 segundos. Pronto, aí vocês vão sentir o que é fogo. Entendeu? A gente brinca aqui, mas o negócio é sério, meus irmãos. Aí fica esse povo aí pedindo fogo. Eu prefiro ir pelo conselho de Davi. Pedir ao Pai para refrigerar a nossa alma. É bem melhor, viu? Então, fariseus e saduceus são líderes religiosos. A diferença é que uns são lisos, não tem recurso e nem multidões nas suas igrejinhas, e os saduceus são fortes na moeda, estão em programas de TV, estão em vários lugares, em vários países, abrindo denominações, prendendo gado, pedindo gado para enchê-los de dinheiro. E aí, meus irmãos, todos os líderes religiosos, pastores, bispos, padres, diáconos, pregadores, missionários, todos eles pregam o Antigo Testamento de Moisés, eles pregam a lei de Moisés, pregam, porque a igreja que pedir dízimo, ela está baseada na lei de Moisés, e a lei de Moisés foi destruída, foi anulada. Não existe lei, existe a graça, a liberdade, o livre-arbítrio, e existe a salvação por meio
da morte do nosso Salvador. Tá certo? Vamos sair do engano, vamos sair dessa merda de religião, me perdoe a expressão, vamos sair dessa porcaria de religião, vamos sair dessa escravidão, meus irmãos. Eu digo para os que estão presos ainda, eu digo para os que estão ainda tentando buscar mudança de vida, prosperidade, bênçãos em vários sentidos na vida. Ame você mesmo, depois você vai colher o amor. Procure fazer aquilo que agrada ao nosso Pai. Você consegue agradar o seu Pai em diversos lugares. Aqueles que estão sozinhos em lugares ocultos, florestas, alto mar, e faz a coisa certa, é melhor do que aquele que está na igreja. Porque quando você está sozinho e ainda assim faz a coisa certa, isso prova que você é justo. Porque muitos só fazem a coisa certa quando estão alguém olhando. Quando estão sozinhos, praticam as abominações. Não é verdade? Então, independente de onde você estiver, seja justo, seja franco. Procure sempre lembrar do nosso Pai. Não será que essa atitude aqui está agradando meu Pai? Se não tiver, não vou fazer. Entendeu, meus irmãos? E a salvação ela vem pelo meio da fé. Você tem que crer e também você tem que praticar boas obras e jamais negar nada a um pequenino do nosso Pai. Jamais negar o alimento, negar a água, negar a veste. Jamais. Jamais você deve negar nada a um dos pequeninos do nosso Pai. Seja pobre, seja rico, seja índio, seja afrodescendente, seja japonês, chinês, brasileiro, colombiano. Seja quem for, jamais devemos negar a ajuda. E também, claro, vamos fornecer ajuda se tivermos condições, né? Se não tivermos condições de fornecer ajuda, aí fica complicado, né? O Pai vai entender. Mas vamos seguindo. Então cai fora dos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Traduzindo, pastores, bispos, missionários. Agora é um monte de apóstolo que tem aí. É um monte de apóstolo. Tem um apóstolo aí, um gordão da barbona. Ele agora só usa roupa ancestral, túnica. Ele quer ser apóstolo mesmo. Apóstolo, meus irmãos, só foram 12, tá? Um traiu o mestre, ficou 11. Aí veio o apóstolo Paulo para completar, fazer o fechamento dos 12 de novo. Tá certo, meus irmãos? Um não era nem apóstolo, era diabo, né? O próprio mestre falou, um de vós é diabo. Então é isso aí, que todos venham entender a mensagem. O mestre falou, cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento dos líderes religiosos. Por que fermento? Porque eles aumentam a doutrina, eles aumentam o ensinamento, eles crescem o ensinamento. Se fosse para devolver o dízimo hoje, porque não é mais válido, isso aí acabou. Se fosse para devolver 10% do dízimo, seria só 10%. Mas tem igrejas aí, tem denominações, não vou nem mais falar o nome, mas vocês sabem que tem igrejas aí que pedem para o fiel devolver 30% do dízimo, 20%. Tem igreja que manda devolver 30%, que é representando 10 do Pai, 10 do Filho e 10 do Espírito. É brincadeira um negócio desse? Então isso é fermento na doutrina. O dízimo é 10%. Se fosse para devolver hoje, seria 10%. Aí eles aumentam com o fermento, pede 30%. Eles aumentam, pede 20%. O mestre, o nosso Pai, é onipresente. Está em qualquer lugar, a qualquer momento. Eles aumentam o fermento dizendo que você tem que ir para a igreja buscar o Pai. Se você não for buscar a bênção, você não vai receber. Mas só que quebra eles, porque lá em Deuteronômio diz que se a gente fazer o que agrada ao Pai, as bênçãos correm atrás de nós. Então por que a gente tem que correr atrás da bênção? Então os líderes religiosos estão enchendo de fermento, meus irmãos, as escrituras, a palavra do Pai e os ensinamentos, enchendo de fermento a doutrina e bum, só inchando. E o povo gosta, o povo quer isso aí. O povo quer entretenimento, o povo quer ver milagre, quer ver gritaria, quer ver fogo descer. Eu prefiro o gelo descer, fogo não.
Já basta o sol escaldante, né? Todos os dias enfrentamos. Aqui é um país tropical, então já basta o sol escaldante aí, que eu não estou reclamando do sol, que o sol é ótimo. Meia hora de sol todos os dias é saúde, vitamina D na sua pele. Mas a regra de 3 dos Illuminati aí, o sistema colocou na cabeça de muitos que o sol causa câncer, tem que pôr protetor, tem que se proteger de uma coisa magnífica que o pai fez. Essa é boa. Sol tem vitamina D, podemos tomar sol sim, sem medo de errar. Tá certo, meus irmãos? Que todos possam analisar direitinho e estudar um pouco as escrituras, examinar, ler e ver que eu não estou falando a verdade, porque eu não sou dono da verdade. Quem sou eu? Eu sou um procurador, estou procurando a verdade. Está difícil encontrar porque ela está misturada aí com um monte de fábula, um monte de mentira e um monte de história que tem dentro da Bíblia. Aí a gente tem que peneirar. Nós temos que peneirar a Bíblia e achar o que é escritura sagrada e o que não é. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem todos na graça do nosso Pai, que se for da permissão do nosso Altíssimo, voltaremos com mais vídeos. E é isso aí. Fiquem todos na grande luz do nosso querido Pai. Até mais. Valeu, meus irmãos.